toda a criação começa com a afirmação do ser. O jardim invisível das declarações. Todas as manhãs, quando nossos olhos se abrem e nossa respiração enche nossos pulmões novamente, cada ser humano cruza um limiar invisível e planta sementes em um jardim que não podemos ver. Essas sementes não são grãos de trigo ou brotos de videira, mas palavras. E de todos, os mais férteis e perigosos são aqueles que seguem Eu Sou. Cada frase é um decreto, uma ordem que seu espírito obedece, que seu corpo reproduz e que todo o universo aceita como um mandamento. E assim, sem saber, muitos constroem seu destino com materiais de dúvida, medo e resignação. Se alguém disser que é frágil, sua mente tentará confirmar isso, seu ambiente se ajustará para corroborar isso e seu espírito se encolherá nas sombras dessa palavra. Isto não é poesia vazia nem otimismo ingênuo. É lei. Assim como uma semente de maçã não produz romãs, uma afirmação de fraqueza não pode produzir força. O solo fértil da consciência recebe sem julgamento o que lhe é oferecido. Você é jardineiro e rei, semeador e colhedor do seu destino. Desde o início dos tempos, os sábios ensinaram que saber o verdadeiro nome de algo era ter poder sobre ele. Mas o maior de todos os nomes é aquele que você repete sem perceber. Eu sou. Não se trata dos rótulos que os outros impõem a você, filho, marido, viajante, professor, mas do que você proclama sobre si mesmo, na privacidade do seu coração. Essa é a voz que molda o barro da sua existência. E aqui está o milagre e a armadilha. Tudo o que você deduz dessas duas palavras se torna a lupa, através da qual você percebe o mundo. Se você disser que é infeliz, a vida lhe mostrará 1000 razões para confirmar isso. Se você proclamar que é afortunado, a própria existência se tornará um festival de oportunidades. Os antigos sabiam que a palavra cria, e é por isso que protegiam suas declarações como quem guarda uma joia sagrada. Porque o descuido é seguido pelo infortúnio, e o verbo intencional pelo milagre. Até a ciência moderna, com seus diagramas, microscópios e laboratórios, começou a intuir o que os antigos xamãs sussurravam nas cavernas. A mente humana, com sua dança elétrica, busca confirmar aquilo em que acredita. Ele diz: eu sou fraco. E os sentidos se tornam guardiões dessa verdade. Ele muda para eu sou capaz, e os mesmos sentidos começam a apontar caminhos antes ocultos. O cérebro age como um servo fiel, examinando milhões de estímulos para encontrar evidências do que você afirma. Eu sou pobre. Você encontrará 1000 evidências de falta. Eu sou abundante. De repente, as estradas se abrem como flores na primavera. Não é mágica. É a arquitetura da consciência. A maioria das pessoas passa a vida assinando contratos invisíveis, acordos tácitos com o infortúnio, sem ler as cláusulas de sua linguagem. Eles declaram que estou atrasado, que sou desajeitado, que sou incapaz, e a existência, como um escriba fiel, anota e cumpre. Mas basta um momento de consciência, um momento de lucidez, para quebrar esses pactos e escrever novos. Porque cada palavra é um tijolo na casa onde você viverá amanhã. Parar. Observar. O que você está proclamando sem saber? Que realidade você constrói ao repetir seu eu sou? Não herde as palavras do seu passado. Pronuncie aqueles que forjam seu futuro. Esta jornada que agora começa não é simplesmente um processo de aprendizado intelectual, mas um retorno ao centro do seu próprio ser. É uma iniciação antiga disfarçada de modernidade. Um lembrete de que você é autor e personagem, pincel e tela, palavra e eco. Respire fundo. E eu disse com voz firme, sem medo ou arrogância: eu sou a consciência desperta. Eu sou o autor do meu destino. Eu sou o que decido ser.
E o universo, sempre atento, responderá silenciosamente: que assim seja. Antes de continuar com o vídeo, se você quiser, eu sou quem eu sou. O poder do eu sou. Recomendo que você dê uma olhada no primeiro link da descrição. Capítulo 1. O nome antes dos nomes. Antes que a terra conhecesse nomes, antes que as estrelas fossem numeradas e os homens teciam doutrinas para tentar conter o incontido, existia uma única certeza flutuando no imenso vazio: o ser. Não havia palavra que pudesse capturá-lo, nem linguagem que ousasse nomeá-lo, porque aquilo que simplesmente é sem forma e ilimitado. No coração desse mistério estava escondida uma vibração silenciosa, uma declaração sem verbo ou adjetivo, uma presença pura que murmurava na escuridão da eternidade: eu sou. Dos sábios caldeus aos monges que ainda cantam ao amanhecer, dos manuscritos ocultos às fórmulas quânticas do presente, uma verdade permanece inalterada. A consciência da identidade é criativa. Não se trata de esperar para se tornar alguma coisa. Trata-se de proclamá-lo, declará-lo ao espaço e permitir que as fibras invisíveis do universo se organizem em torno dessa certeza. Toda transformação, todo milagre, toda tragédia começa com essas duas palavras. Antes do esforço, antes da ação, antes do medo, um eu sou é pronunciado. E é nesse momento que o fio da realidade começa a se tecer, obediente àqueles que sabem ser os arquitetos do seu próprio destino. Entender isso não é apenas um ato filosófico, mas um despertar espiritual. O mesmo ar que acaricia as árvores se transforma quando você decide se chamar livre, abundante ou amado. O universo inteiro, que não responde aos seus apelos, se curva às suas afirmações. E não é magia infantil ou superstição herdada, mas a mais antiga das leis, registrada em papiros e partículas. A identidade precede a matéria. Sua realidade não é feita de desejos, mas de declarações. Porque querer é um sussurro. Eu sou é um trovão que sacode a terra. Culturas antigas entenderam isso e guardaram zelosamente o mistério do nome sagrado. Não porque temiam sua pronúncia, mas porque sabiam que nomear sem consciência é criar sem direção. Cada vez que você diz, eu sou, seja por relutância ou euforia, você está moldando o barro da sua existência. As palavras que se seguem são os tijolos invisíveis com os quais você constrói seu mundo. Mesmo agora, a ciência do invisível, que alguns chamam de neurociência e outros chamam de campo quântico, está começando a descobrir o que os antigos já intuíam. Sua percepção seleciona a realidade que você vivencia. O filtro através do qual você vê sua vida é moldado pelas ideias que você tem sobre si mesmo. Se você decidir dizer a si mesmo, não tenho sorte, sua mente rastreará evidências, seu ambiente será moldado e seus dias serão coloridos por essa declaração. Se você decidir declarar, eu sou digno, pouco a pouco, as portas que pareciam seladas começarão a ceder. Portanto, este livro não é um simples tratado ou uma filosofia de salão. É uma iniciação. Um chamado para o viajante interior que você esqueceu de ser. Um convite para transformar cada palavra em um ritual, cada pensamento em uma cerimônia sagrada. Porque se você não se nomear, outros farão isso em seu lugar e o arrastarão para viver com nomes que você não escolheu. Hoje, peço que você inspire, feche os olhos e fale com a voz interior que transcende a carne. Eu sou. Sem acrescentar nada ainda. Sem decorá-lo. Só isso. Eu sou. Permaneça nesse silêncio. Descubra como tudo ao seu redor, o barulho da cidade, o canto distante de um pássaro, a lembrança de um antigo amor, se organiza em torno dessa declaração.
Porque ao dizer isso, você não está apenas afirmando o que você é. Você afirma seu direito de ser. Você recupera seu poder de nomear a si mesmo. Até o final deste dia, você não mais pronunciará essas palavras descuidadamente. Cada vez que você declarar um "eu sou", você o fará como alguém que esculpe um símbolo na rocha, sabendo que cada afirmação é uma chave e cada negação uma corrente. E você entenderá que o "eu sou" não é uma descrição passageira, mas uma ordem para o universo, uma dança sagrada entre a palavra e a matéria. O que você nomeia existe. Há leis que não precisam ser escritas para governar a existência. Leis antigas como o sussurro do vento nas árvores ou o ritmo oculto das marés. Leis que não descansam, que não exigem testemunhas nem pedem permissão para agir. Entre todas elas, há uma que mantém unidos os fios invisíveis da criação: a lei do decreto. Tudo o que foi, é e será, nasceu de uma palavra falada ou pensada. O próprio universo, em seu mistério insondável, não surgiu de um ato aleatório ou de uma chance sem sentido. Foi falado do vazio. A primeira vibração, o som original, surgiu no silêncio como um decreto eterno: haja luz. E a luz se fez. Não porque alguém quis, mas porque foi designado. Entender essa lei é entender a arte da criação consciente. O decreto não é um apelo, não é um desejo frágil aguardando uma resposta. É uma afirmação que dá forma ao informe, um comando pronunciado a partir da certeza interior de que cada palavra carrega em si a semente de sua manifestação. Tudo o que você pensa e diz, consciente ou inconscientemente, se torna um decreto. Cada frase, carregada de emoção e convicção, fica inscrita no invisível e começa a gestar como uma semente que cedo ou tarde buscará nascer no mundo material. O problema com os homens não é a falta de poder, mas o esquecimento dessa lei. Nós decretamos por medo, por falta, pelo hábito inconsciente de nomear nossas limitações como se fossem eternas. Eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou incapaz. Elas se repetem como ladainhas diárias, sem perceber que o universo escuta e obedece, porque a energia que sustenta a vida não distingue entre o que é benéfico e o que é prejudicial. Apenas responda. Responda à vibração, à intenção, ao tom silencioso com que você acompanha cada palavra. Assim como a terra não julga a semente que recebe, mas a nutre, também o campo quântico da existência nutre cada afirmação. Portanto, o sábio mede suas palavras, e o tolo se afoga em suas próprias palavras. O sábio não tem medo de nomear sua grandeza, porque sabe que não há orgulho em reconhecer a centelha divina que habita dentro dele. E ele fica em silêncio quando necessário, porque entende que cada palavra tem peso, cada declaração é destino. Quando você diz "eu sou", como aprendeu no primeiro capítulo, você dá vida a uma força que se projeta em direção a tudo o que existe. Mas é o que vem depois dessas palavras que determina sua experiência. Se você colocar sombra atrás deles, haverá sombra. Se você colocar luz, a luz virá. Aqui reside a diferença sutil e poderosa entre desejo e decreto. O desejo espera, o decreto ordena. O desejo parece pequeno diante do universo. O decreto sabe que é um com ele. Não é arrogância, é consciência. Muitos acreditam que decretar é simplesmente repetir frases, como alguém recitando uma fórmula esperando resultados. Mas o verdadeiro decreto nasce de um estado interior, de uma convicção silenciosa, de uma certeza que brota não da mente agitada, mas do coração calmo. É uma palavra que vibra na mesma frequência que certeza. Quando você diz "eu sou abundante",
Não diga isso para se convencer, nem para esconder seu medo, nem como alguém que joga palavras ao vento. Diga que sou abundante porque você reconhece que a abundância é sua natureza, mesmo que você ainda não veja seu reflexo material. Porque no momento em que você afirma isso a partir do seu ser, o decreto começa a tecer seus fios. O mundo visível é sempre um reflexo tardio do que está decretado no invisível. Palavras são pedras jogadas no lago tranquilo do espírito. Cedo ou tarde, as ondulações chegarão à costa da sua experiência. Portanto, não tenha medo de decretar grandeza, saúde, paz, amor, abundância. Eles são seus por direito cósmico de nascença. E mais ainda, nunca decrete sua miséria, sua fraqueza ou sua impotência, porque toda afirmação feita com emoção é lei para você. Escolha bem seus decretos. Ele fala como alguém que sabe que é o arquiteto do seu universo. E se você já falou palavras sem consciência, não se atormente. Todo decreto pode ser revertido por um superior. A escuridão não se combate. Ela se dissolve diante da luz. Todas as manhãs, antes que o mundo invada seus sentidos, sente-se em silêncio e diga, não com pressa, mas como quem desperta sua própria eternidade. Eu sou a vida eterna. Estou com saúde perfeita. Eu sou abundância ilimitada. Eu sou a paz que transcende todo o entendimento. Isso para lembrar quem você é, para se alinhar com a ordem superior, para estabelecer seu lugar no concerto eterno do que é. A lei do decreto é lei, porque não admite exceções. Sempre funciona. A questão é se você decreta a partir da consciência ou da inconsciência, da certeza ou do medo, da criação ou da repetição automática. A palavra é sagrada, e você, o portador desse dom, tem o privilégio e a responsabilidade de nomear seu mundo. Faça isso com amor, com sabedoria, com respeito pelo poder que reside em cada sílaba que brota de você. Porque tudo que você nomeia, existe. Capítulo 3. A vibração do pensamento. A causa primeira. Antes que a palavra se transforme em som, antes mesmo que o decreto se revista de verbo, há um instante sagrado onde tudo nasce, o pensamento. Invisível, silencioso, etéreo, mas mais real que pedra e aço. Porque tudo o que é visível não é nada mais que um eco do que em algum momento vibrou primeiro no invisível. O pensamento é a semente primordial. É a causa primeira, a raiz da palavra, a matriz da emoção e a semente da ação. Nenhum acontecimento jamais ocorreu sem antes ser concebido naquele espaço invisível onde a alma dialoga com o eterno. O universo inteiro é mente em movimento. Uma grande consciência que pensa e, pensando, cria. E dentro dessa consciência se move sua própria mente, não como uma entidade separada, mas como uma extensão dessa fonte única. O que você pensa não se dissolve no nada. Ela vibra, respira, adere às correntes sutis do éter e busca seu reflexo. Cada pensamento carrega consigo uma frequência, uma vibração que ressoa com outros do mesmo tipo. Pensamentos de abundância atraem correntes de prosperidade. As do amor, correntes de ternura e plenitude. As do medo, ondas de sombras que aderem aos poros invisíveis da alma. Não existe pensamento neutro. Cada uma é uma causa em movimento. Cada ideia lançada no espaço mental encontra sua correspondência. Porque o universo não é arbitrário, mas uma rede perfeita de correspondências vibracionais. Quando você pensa, você emite. Quando você pensa, você liga. Quando você pensa, você se alinha com aquilo que corresponde à sua frequência. Não é o acaso que decide seu destino, mas as vibrações que, consciente ou inconscientemente,
você sustenta no santuário secreto de sua mente. O homem sábio sabe disso e vigia seus pensamentos como alguém que guarda um jardim sagrado. Não permite que ervas daninhas de medo ou desesperança criem raízes. Não porque ele seja imune a eles, mas porque aprendeu a reconhecê-los e desativá-los antes que se tornem mais fortes. O pensamento é criativo porque é vibração. E vibração é lei. Tudo que vibra busca manifestação. Todo pensamento sustentado encontra um canal através do qual se precipita na existência. Portanto, quem tem pensamentos de escassez, não importa o quanto anseie por riqueza, sempre atrairá circunstâncias de escassez, porque é a vibração íntima que determina a forma. Todas as manhãs, o universo se desenrola como uma página em branco, e cada pensamento seu desenha em si os contornos do que será. Mesmo que não vejamos resultados imediatos, mesmo que o visível pareça resistir, a vibração atua em planos invisíveis, tecendo causas que, cedo ou tarde, se precipitam na matéria. O erro foi supor que basta pensar esporadicamente sobre o que se deseja. Mas a verdadeira arte consiste em sustentar, em persistir, em habitar o estado de espírito daquilo que você deseja vivenciar, mesmo antes de ver seu reflexo. Porque no mundo metafísico, você não recebe o que quer, mas o que você é capaz de vibrar constantemente. O pensamento é uma corrente, e você pode escolher em qual delas quer navegar. Há pensamentos que elevam, que esclarecem, que renovam. E há pensamentos que enfraquecem, que prendem, que escurecem. Ambos estão disponíveis, como rios esperando para serem explorados. Mas é a consciência desperta que escolhe qual curso seguir. Não se trata de reprimir pensamentos obscuros, mas de transcendê-los. Reconhecê-los sem alimentá-los, observá-los sem se identificar com eles. Deixando-os passar, como nuvens cruzando um céu que permanece intacto. E assim como escolhemos uma palavra sábia antes de falar, escolhemos um pensamento puro antes de deixá-lo permanecer por muito tempo em nossa morada interior. Porque cada pensamento abrigado se torna uma palavra. Cada palavra se torna um decreto. Todo decreto se torna destino. O pensamento é energia viva. Ela adere às formas, permeia espaços e se entrelaça com outras vibrações semelhantes. É como uma semente lançada ao vento, cujo destino depende do solo onde cai e do cuidado com que é cultivada. De começar não com ações externas, mas com correntes internas. Para os pensamentos que você guarda quando acorda, para aqueles que você embala quando dorme, para aqueles que você nutre silenciosamente enquanto a vida cotidiana passa. O verdadeiro trabalho espiritual não está em rituais ou palavras ditas em voz alta, mas nos pensamentos que você escolhe habitar. Assim como um músico afina seu instrumento antes de tocar, você afina seus pensamentos antes de decretar. Porque é inútil proclamar abundância se no fundo você pensa em falta. Não há afirmação que prevaleça sobre um pensamento contrário mais fortemente defendido. O alinhamento é total ou não é. Pense, então, no que você deseja ver manifestado. Pense em saúde, beleza, equilíbrio e realização. Não como alguém que fantasia, mas como alguém que se lembra de uma verdade esquecida. Não para enganar você, mas para restaurar a ordem natural das coisas. Cada pensamento elevado não apenas transforma sua existência pessoal, mas também contribui para elevar a vibração do todo. Porque nesse vasto tecido invisível, cada pensamento se junta a outros pensamentos semelhantes, e juntos eles formam a atmosfera psíquica da humanidade. Nunca subestime o poder de um pensamento puro, de uma ideia luminosa, de uma vibração de amor sustentada em meio à tempestade.